Olá pessoal, meu nome é Márcio Marafon e esse canal ele é dedicado para falar de manutenções de bicicletas, dando dicas, cuidados, falando de ferramentaria, o mundo da oficina mecânica, tudo para poder ajudar você nas dúvidas que você tem no dia a dia sobre manutenção e te auxiliar de alguma forma na manutenção que você precisa, ok? Se você é novo nesse canal, eu convido você para se inscrever, fazer sua inscrição, curta nesse vídeo e também ative as notificações para que você passe a partir de agora receber sempre novos conteúdos no meu canal cada vez que nós subirmos um material novo, ok? Hoje não podia ser diferente, nós estaremos falando hoje sobre o lubrificante da PP Lube. Esse lubrificante que você está vendo na tela, ele é um lubrificante à base de parafina e carinhosamente eu recebi do pessoal da PP Lube para fazer os testes e tirar as minhas conclusões sobre viabilidade e sobre a funcionalidade desse lubrificante também. Então eu convido você a assistir comigo e verificar os testes que fizemos para que você também possa tirar suas conclusões finais. Legal, pessoal. Então, antes de propriamente nós aplicarmos o lubrificante na corrente para verificar a eficácia dele, vamos tentar entender aqui, ver nas especificações do fabricante aqui, o que ele está falando sobre esse lubrificante, para a gente identificar aqui nas especificações técnicas que tipo de lubrificante nós estaremos falando aqui. Ok? Então, vamos lá. Segundo o fabricante aqui, ele é um lubrificante de alta performance. Então, no caso específico aqui, me chamou muita atenção, que nós estamos olhando aqui nas características deles, né? Ele coloca assim que é um lubrificante com custo-benefício bom, porque a promessa dele é ter uma alta performance com um baixo custo. Os ciclistas podem acessar ou adquirir esse lubrificante com um custo bem irrisório, né? O que me chamou mais a atenção dele é que, como ele é à base de parafina, o percentual de parafina ele parece bem considerável perante os outros do mercado. O lubrificante deles contém até 20% de concentração de parafina a mais do que os outros praticados no mercado brasileiro. Tá? Então, a promessa, vamos para as promessas deles aqui, ó. Baixíssimo atrito dos componentes, elevando o tempo de vida útil na bike. Então é isso que nós vamos medir, nesse teste nós vamos medir quanto tempo ele durou lá até que nós tivéssemos que fazer uma segunda aplicação. Outro detalhe, por causa da parafina, né, uma outra característica que tem também nos lubrificantes de cera, ele adere menos sujeira, né, ou terra, poeira, areia, essas impurezas que elas acabam danificando o sistema com mais tempo. Então, quando nós utilizamos um lubrificante úmido, por exemplo, que ele impregna areia, impregna terra, ele tem sim a tendência ali a desgastar um pouquinho mais aí as coroas da bike, cassete e a própria corrente, né? Outro detalhe ou outra promessa aqui é que a gente vai perceber uma diminuição no barulho nas trocas de marcha. Então, essa é uma característica interessante, nós vamos fazer essa medição também na prática, andando com a bike, né? Excelente resistência à água e à sujeira, então significa que ele é um lubrificante tanto para dia seco quanto para dia úmido. Viscosidade boa, nós vamos medir isso, em que nível de viscosidade ele está. Lembrando que o lubrificante ele não é para ser aplicado na base externa da corrente, mas sim no elo. Né? Dessa forma, eles garantem que faz sim um filtro, né, ou um filme protetor ao redor de cada elinho da corrente. O legal disso aqui é porque ele é um produto nacional e a promessa dele é para ser de performance. Está escrito assim, ó, produto é nacional de primeira linha com performance superior ou similar aos importados de primeira linha. Então o comparativo tem que ser muito similar a isso. A lubrificação proporciona uma durabilidade em maior quilometragem rodada. O site traz essa informação, mas ele não determina para nós em que quilometragem, né? Se a gente for pegar os lubrificantes de alta performance, eles estão aí sempre na casa dos 100 km para cima, nós estamos falando de mountain bike. Então nós esperamos que esse lubrificante tenha uma performance muito parecida com essa. A indicação dele é para mountain bike, mas é também para bikes de estrada, então para as speeds,
proporciona aqui ó, um melhor desempenho nas pedaladas, vamos testar isso aqui também. E a indicação que ele é para ciclista de todos os níveis, tanto lá o Peba, o médio ou o bruto vai poder usar, o Avancini vai poder usar, o Márcio aqui vai poder usar, o Peba aqui, tá bom? Então, outro detalhe que isso eu achei interessante, ele é um produto biodegradável, então ele não é um produto para agredir a natureza, é um produto brasileiro. Instruções aqui na hora do uso, como a maioria deles, está pedindo aqui só para agitar antes de usar e também para fazer uma limpeza minuciosa na corrente. Né? Ele está colocando aqui para usar solvente, né, pessoal? Mas a gente não usa solvente em corrente, né? Somente desengraxante neutro. Já fica a dica aí para quem quer lavar a corrente. Nunca usa solvente porque ele pode sim danificar a tua corrente, tá bom? Ele está dizendo aqui, ó, com uma das mãos gire o pedais, com a outra aplique o PP Lube, pingando na parte inferior. Ou seja, nós vamos fazer isso na prática agora, a parte da aplicação. E depois dessa aplicação, nós ainda faremos alguns testes e vamos aplicar na bike, vamos rodar com ela e vamos manter esse histórico aí, tá bom? Então, bora pra frente no nosso teste aqui. O teste na bike ele é legal fazer, mas tem um outro testezinho fora da bike que a gente pode fazer aí para identificar também algumas características de todo o lubrificante. Antes de mais nada, eu quero só comentar que essas informações que eu estou passando é do Mário, do canal do Pedal. Ele já trabalhou na indústria de lubrificantes, então ele tem uns testes bem bacanas, umas formas bem legais para a gente identificar se os lubrificantes são bons ou se não são, tá? Dentre deles, ele determinou algumas coisas que eu quero comentar com você agora. A primeira delas, ele diz que um lubrificante para ser bom, ele tem que ter um baixo coeficiente de atrito, ou seja, menos ruído na corrente. Também baixa adesão de detrito. O que é os detritos? Areia, sujeira, poeira, qualquer substância externa que possa estar grudando na corrente. Lembra daquela pasta que fica na corrente muitas vezes com excesso de sujeira? Então um lubrificante, quando ele é bom, ele não faz aquele tipo de situação, tá bom? O que nós vamos fazer para vocês, para esse teste em específico aqui, que eu acho bem legal, são 3 coisas. Primeiro nós vamos fazer um teste de adesivagem dele, ok? Quanto menor, melhor. Então nós vamos fazer esse teste de adesivagem, vamos fazer também o teste da repelência de água, porque é importante, é uma das promessas dele também, ou de todo lubrificante que é elaborado para performance, e também um teste de repelência de areia, tá? Então olha só como é que nós vamos fazer. Preparei aqui um acrílico para nós colocarmos aqui 3 lubrificantes para nós fazermos um comparativo, exatamente. Então vamos usar aqui o PP Lube para nós verificarmos esses 3 aspectos. Eu peguei aqui um lubrificante de cera. Esse aqui, por exemplo, é um lubrificante de mercado à base de cera, mas que também tem uma boa performance quando exposto em água. Então vai dar um comparativo muito legal deles dois. E eu tenho um terceiro aqui, um lubrificante mais barato, somente à base de cera, com um aditivo de Teflon. Esse aqui facilmente é repelido com água. Então nós vamos aplicar os 3 lubrificantes aqui no acrílico e vamos aguardar depois por 8 horas ou somente amanhã para a gente dar a continuidade desse vídeo aqui para verificar a eficácia entre eles. Bora lá aplicar os lubrificantes aqui? Pois bem, com o lubrificante depositado agora aqui no nosso acrílico, nós vamos aguardar aí pelo menos 8 horas para verificar aqueles 3 itens que eu julgo mais importantes. A adesivagem dele, a repelência de água e também a repelência de atrito. Então, logo na sequência você já vai ver o resultado.
Então, pessoal, olha lá, vamos fazer o teste agora então aqui da lâmina. Já passaram-se aqui mais de 24 horas, tá? Então no meio aqui, como eu falei anteriormente, é o da Pepelube, que é o que interessa, na verdade. E esse primeiro teste aqui, o que eu quero fazer com ele aqui? Eu quero testar a adesivagem. A adesivagem, exatamente. Então, ele não pode ficar grudento. Se ele ficar grudento, ele vai aderir muita sujeira lá na bike, tá? Então, o primeiro deles aqui era o cera com PTFE, né? Então, com o dedo mesmo, olha, eu vou pressionar nela e vamos ver em que nível ela vai grudar no meu dedo isso, ok? Vamos lá. Ó, senti aqui, ó, a de cera com aditivo de Teflon. Olha só, grudou, né? Eu vou nesse de cera que tá aqui, ó. Esse é o de cera que eu julgo já um lubrificante bom, tá? Esse que você está vendo aqui, ó. Julgo ser um lubrificante bom, mas eu não sei também como é a adesivagem dele. Então, tá aí uma ótima oportunidade agora para a gente ver em que nível tá, ok? Vamos ver então como fica a adesivagem no de cera normal agora, que é aquele melhor. Opa, ó, por isso que eu falei que já era um pouquinho melhor, porque olha só, ele não ficou tão grudento como o outro, né? O outro demorou a cair, ó. Esse daqui, ele já levantou um pouquinho, mas, passar, ó. Vamos limpar aqui com álcool isopropílico. E agora é o teste daquele que a gente queria. Eu quero saber o Pepelube, é ele que importa pra gente nesse teste aqui. Vamos fazer o Pepelube agora? Vamos usar o do meio agora para ver o Pepelube? Em que situação ele adere? Ah, olha aí. Olha aí, pessoal. Quis levantar no início, depois olha aí, ó. Olha só, pessoal. Primeiro teste dele. Primeiro teste no Pepelube, ó. Outro dedo agora que estava até com evidência da outra graxa aqui, ó. Olha só. Então, que conclusão a gente chega aqui? Perfeitamente o Pepelube passa nesse teste aqui como sendo de um lubrificante de alta performance. Próximo teste agora, a gente vai avaliar a aderência ou a repelência dele da água. Vamos para lá. Bem, no teste de repelência da água, o que é uma evidência boa para nós? Normalmente quando ele repele bem, ele cria só aquelas bolinhas de água, mas não escorre. Ele não há a retirada de material do selante nessa circunstância, tá? Então nós vamos fazer isso agora. Eu vou verificar aqui em que circunstâncias ele está funcionando. Vamos ver aqui. Primeiro vamos usar aqui, espirrar água aqui no de cera, tá bom? Cera com PTFE, que é o lubrificante mais simples que eu tenho aqui, tá bom? Olha só. Ó, já dá para ver na imagem, já dá para ver aí, ó, que ele está perdendo material, né? Que é o de cera, normalmente não tem uma boa aceitação para isso, ó. Olha como ele está, já vai perdendo material, né? Aproximar para você ver. Vamos ver aqui o de cera normal, que eu julgo ser um pouquinho melhor. Vou colocar de lado aqui, para não afetar o da Pepelube lá. Olha lá. Ele vai perdendo também um pouquinho de partículas, não igual o outro, né? Mas já vai perdendo um pouquinho. Deixa eu ver se eu mudo aqui o jato. Se tem como mudar o jato aqui. Para fazer um teste mais... Olha, se comportou bem esse de cera também, tá? Ele não está perdendo muito material, não. Mas ele não está criando as partículas de bolha, como eu mencionei, né? Como eu mencionei, que um bom lubrificante faria, né? Beleza. E o Pepelube? Vamos testar ele agora? Vou aproximar aqui. Olha aí, vamos ver.
Você pode ir tirando suas conclusões aí. Estou aplicando bastante água e num jato forte. O que isso significa, pessoal? Que o lubrificante, se ele é ruim, ele vai perdendo aqui toda a lubrificação da corrente com a água, né? E dá para nós constar aqui, pessoal, que o único que saiu um pouquinho mais de partículas foi esse de cera normal, né? Olha quando eu aplico nele, como ele já escorre aqui uma boa quantidade, né? Ele está até fazendo um furo lá no meio, ó. Olha lá, ó. Tá fazendo um furo. Vamos pro PP Lube. Eu estou colocando um jato forte nele aqui, ó. Ele é totalmente de parafina, né? Totalmente parafina, ó. Olha aí. Olha aí. Eu vou aproximar aqui para a gente poder ver. Vamos aproximar aqui. Ó, um de cera que eu utilizo aqui que eu acho muito bom, né? Olha, o PP Lube também se comportou bom, né? Então esse é cera e esse é parafina. E o último aqui, só de cera com aditivo de Teflon. Você percebe aqui, ó. Olha aqui como ele está escorrendo aqui, ó. Então, olha só, finalizando aqui aquele teste que a gente fez para verificar a repelência de água, né? Eu deixei então a lâmina aqui inclinada durante a noite para que ele houvesse a secagem. E aí a gente pode ver aqui, ó. O que menos escorreu aqui foi esse de cera aqui ainda, né? Ou a base de parafina, que é o PP Lube, ó. Ele teve até uma certa repelência da água, mas não totalmente. Então você tira as tuas conclusões. E o de cera simplesmente puro praticamente escorreu tudo aqui, ó. Tá vendo? Olha a diferença de cera com aditivo de Teflon, mas lembrando, esse PTFE, ele não é uma promessa de lubrificante para alta performance, então eu já esperava isso aqui dele. Talvez o PP Lube eu esperava um resultado um pouquinho melhor, para que pelo menos chegasse perto desse aqui, ó, que é o de cera propriamente, que já é um de alta performance, né? Mas temos aqui, eu acho que ainda para um teste simples, da forma como eu fiz aqui, ele ainda reagiu bem. Perto do cera, né? Ele reagiu bem. Que teste nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer o teste de repelência de areia. Por que é importante isso aqui? Porque quanto mais grudar areia aqui, significa que durante a pedalada, mais poeira, mais areia vai aderir. E isso não é bom, por quê? Porque vai desgastar mais a relação de marchas, vai desgastar mais a corrente. E o teste que a gente vai fazer é um teste simples. Vou pegar aqui, ó, areia. Vamos pegar a areia aqui, vamos depositar aqui sobre o PTFE. Vamos depositar aqui areia também sobre o PP Lube aqui, ó, né? E vou depositar areia agora aqui no de cera, né? Lembrando que o PP Lube teve um ótimo desempenho na adesivagem, né? Que quanto menos adesivagem, melhor ele é, né? Então olha só, agora eu vou tirar aqui. E olha só, tô batendo, pessoal. Tô batendo, ó, né? Pra ver se cai, ó. Tô exagerando então, tá? Vamos lá então? Ó, o de cera que eu tinha um ótimo desempenho nas outras etapas, aqui ele já fracassou, porque significa que ele vai aderir bastante areia no momento da pedalada, né? O de cera com PTFE piorou, olha quanto areia aqui ele está aderindo, é pior ainda, né? E já o PP Lube, nessa questão, ele se comportou muitíssimo bem mesmo. Olha aí, ó. Esse então é o teste de repelência de areia, poeira ou outros agentes aí que podem contaminar a corrente quando está fazendo a pedalada. E para fazer o teste desse lubrificante, pessoal, nós iremos usar a FS 900 da Audax, que é uma full suspension, para a gente colocar aí em estrada de chão, areia, pedra, para a gente ver todas as particularidades do lubrificante. Nós vamos utilizar aqui, ó, uma corrente de 12 velocidades mesmo, que é a corrente da SRAM, né? O que é importante fazer aqui? Se eu estou trocando o lubrificante da bike, é importante que a corrente esteja sempre muito bem limpa.
ela precisa estar perfeita, limpa e seca. Nesse caso aqui, ó, a corrente ela já vem lubrificada de fábrica, né? Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, ó. Dá até pra gente perceber aqui, ó, na própria luva, você percebe que tem aqui uma certa lubrificação, né? Ok, mas como eu quero trocar o lubrificante que está aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou lavar essa corrente aqui, para a gente garantir que a gente vai tirar toda a graxa ou todo o óleo original dela. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar na cuba ultrassônica, eu vou usar água e eu vou usar aqui também um desengraxante com pH neutro, que é da Algu, é o Citrus. Vou exagerar um pouquinho aqui, vou colocar aqui 5 minutos e vou deixar ela agindo aí para tirar toda a lubrificação dessa corrente para a gente aplicar o PP Lube na nova corrente. Então, para a aplicação propriamente dita, nós vamos fazer agora. A recomendação de todo lubrificante é de que pelo menos uma gota esteja em cada elo. Então, eu não vou vir aqui colocar gotinha por gotinha, né? A gente vai facilitar, coloca a corrente no último cog menor e aí, ó, você vai apertando aqui para gotejar, ó, e olha o que vai acontecendo lá. Vou colocar um pouquinho mais de força aqui no lubrificante para ele ficar na corrente inteira. Ele tem que estar na corrente toda, ó. Ok, né? Percebe que ele ficou até branquinho lá na corrente, né? Depois de aplicada, não precisa passar no cassete. Então o que eu vou fazer agora? Ó? Uma troca de marcha e um giro do pé de vela em cada cog, ó, lá atrás. Por que isso? Porque agora o lubrificante que foi depositado na corrente, ele é aplicado em todos os cogs do cassete. Não há necessidade de pingar ele em engrenagem ou em todos os pontinhos lá do cassete. Essa necessidade não há, pessoal. Então olha só, coloquei lá. Olha só como na engrenagem ele já ficou bem distribuído. Na própria corrente, ó, nós percebemos, ó, que já tem aí uma distribuição uniforme. Olha aí nas roldanas do câmbio também. Vamos subir aqui e dar uma olhada agora no cassete. Ó, percebe pontos brancos como se fossem de cera, né? Na verdade é a parafina. Deixa eu ver aqui. Ó, iluminando melhor você consegue ver. Olha aqui em cima na corrente também, ou seja, ela foi para todos os lados da corrente, né? No elozinho. E agora, a parte mais importante. Por que nós julgamos ser a parte mais importante? Porque assim como qualquer outro lubrificante, há necessidade da gente esperar pelo menos 8 horas para sair pedalando, para que o lubrificante tenha a ação desejada na corrente. Nesse caso, nós vamos fazer esse primeiro pedal amanhã. Pessoal, agora olha que legal isso aqui. Olha que legal que eu vou mostrar para vocês agora. Já passado 24 horas que eu apliquei o PP Lube na minha bike. Tá aqui. Vocês já vão ver ela aqui, ó. Olha aí ela. E eu quero mostrar para você em que condição ficou agora o lubrificante que foi aplicado nela. Tá bom? Vamos para ela. Vamos lá. Olha só, pessoal. Talvez ela cause até uma certa estranheza em você que está vendo pela primeira vez o lubrificante, porque olha só, ele parece que os elos estão totalmente limpos e que não tem lubrificante nenhum aí. Não tá dando essa impressão? Olha só, se eu vou correr na corrente, aqui na parte da engrenagem, a gente ainda observa aqui algum detalhezinho do lubrificante ou da
parafina. Mas no restante da corrente, quando nós vamos olhar friamente, ele dá uma sensação de que não tem nada. A sensação que eu tive é que é uma corrente lavada, que foi lavada e que não tem nada. Tanto que, até quando a gente passa o dedo nela, você não tem aquela sensação de que está aderindo a algum lubrificante. Pois bem, só que eu conversei com a Cris lá da Pepelube para até passar essa informação para ela e ver que se é assim mesmo que o lubrificante trabalha, e ela me disse o seguinte, que a parafina, quando ela estabiliza na corrente, ela tem alguns componentes ali que estão contidos na parte química do lubrificante que servem para deixar ele úmido. Então ele tem esse ressecamento e ele evapora. Porém, a parafina, ela fica assim, toda depositada na corrente da bike. Então, vamos lá fazer esse teste, estou confiando agora na Pepelube, vamos fazer esse teste, eu vou colocar a bike na rua, já passaram-se 24 horas desde que eu apliquei aqui, e a gente precisa fazer um teste na rua, a gente vai para lá para verificar agora como é que fica a questão de atrito, e eu quero ver o retorno da bike para a oficina, como é que ela se comporta também. Vamos lá para a rua então. Que sensação você teve andando em questão de ruído? Nada de ruído. Não tá ouvindo nada? Nada. Não dá o ruído com o atrito Não. da corrente com a coroa? Tu não sente isso? Não. Silenciosa? Super, Andar? super silenciosa. A gente tá andando só no asfalto até agora, né? Sim. Então vamos ver a estrada de chão também.
Olha, então ontem a Mona Lisa, final da tarde, fez um teste no asfalto e hoje pela manhã ela foi na estrada de chão, fez aproximadamente 29 quilômetros e eu quero chamar a tua atenção exatamente para isso que você está vendo agora. A bike está completamente suja, mas a corrente, olha só, olha a parte dos elos dela, ela está totalmente limpa. Olha só, a corrente está bem limpa em vista daquilo que ela andou, né? Até agora sim, ó, até quando a gente passa a mão agora, você sente texturizado, né? Mas você passa a mão e você vê que é a parafina, que não é a sujeira em si, né? Então aqui estou tentando colocar o máximo do detalhe para você ver. Em vista de outros lubrificantes, ele estaria bem mais sujo, bem mais sujo. Relatou que durante o pedal ela sentiu um silêncio absoluto no momento que ela está tracionando a bike, porém não no momento que ela está fazendo a troca das marchas. Quando existe uma transição da corrente entre um cog e o outro, ela relatou sim que tem um leve ruído aí, né? Pessoal, vamos avaliar um pouco os resultados que a gente teve aí nesses 5 testes que nós fizemos com o lubrificante. Primeiro nós fizemos o teste de adesivagem, aquele no acrílico, né? E ele se comportou muito bem. A gente pode ver que ele é fino o suficiente para ele entrar nos elos, mas ele também é grosso o suficiente para não ficar pingando e não cair. Então, olha, excelente o comportamento do PP Lube nessa questão. Já no teste de repelência de água, eu confesso que eu esperava que ele fosse atingir um nível um pouquinho acima, por tudo o que eu li dele. Mas o resultado também foi satisfatório, ele não denigre o produto ou a qualidade dele de nenhuma forma. O terceiro teste também que fizemos no acrílico foi a repelência de areia. Importante por quê?
porque à medida quanto mais ele repelir esses detritos, que são contaminantes do lubrificante, mais seguro a gente fica e menos desgaste na corrente também. Fizemos aí o teste também de rua, né? Andamos aí no asfalto para ouvir o quão silencioso ele é. Também teve um comportamento muito legal mesmo, se comportou muito bem. Na troca de marchas o ruído apareceu um pouquinho, mas ainda também num nível satisfatório que não denigre o produto de forma alguma. E eu ainda, daqui para frente, eu vou monitorar na descrição desse vídeo mesmo o comportamento do lubrificante. Eu quero colocar para vocês aqui as datas que eu estou aplicando o lubrificante e também o desgaste da corrente, para a gente poder medir a longo prazo. Eu vou usar esse lubrificante na minha bike agora, até eu acabar com a corrente dela, para a gente ter um histórico aí, criar um gráfico aí, para no final a gente ter um teste muito mais apurado sobre o PP Lube. Tá, e a pergunta que não quer calar, né? Vale a pena ter o PP Lube ou trabalhar com ele? Vale. Eu entendi que vale pelo custo-benefício. Se nós levarmos em consideração que o valor de venda do PP Lube aí é 1/3 do valor dos lubrificantes importados para alta performance, vale muito a pena sim, vale investir nele. Esse é um lubrificante que eu vou ter sim disponível na minha loja para poder atender também um cliente que tem talvez um menor poder aquisitivo, mas não abre mão de uma qualidade específica para o lubrificante. Um ponto forte e um ponto fraco que eu identifiquei, então. Vamos lá, ponto forte. Ele é excelente para lugares de clima seco, onde existe muito areião, né? Onde as pessoas andam, não é só estrada de chão, não é só asfalto, mas tem aquela areia fina. Ele vai se comportar muito bem. Talvez um ponto negativo em lugares muito úmidos ou se você pedala muito na chuva, talvez ele não vá se comportar tão bem dessa forma. Mas lógico, esse é o meu ponto de vista. Você tem todo o vídeo aí para você avaliar também aquilo que você achou dos testes. Inclusive, o pessoal da PP Lube estiver assistindo, quiser deixar suas considerações na descrição, esse vídeo não está bloqueado, ele está acessível também, porque nós vamos crescer e aprender junto com as considerações de vocês também. Você que está assistindo esse vídeo, também deixa a tua consideração, o que você achou dos testes, o que você achou desse lubrificante, se você já usa ou se você pretende usar. Eu quero ouvir também os teus comentários sobre tudo que você viu nesse teste que fizemos. Eu não podia também encerrar esse vídeo sem pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar para outros usuários, para outros ciclistas, também ativar as notificações, seguir o nosso canal para você ficar por dentro aí de todo e qualquer vídeo que a gente vai colocar aí pela frente, ok? Forte abraço para você, espero você no próximo vídeo, quem sabe no próximo teste.